esqueça que Jesus ao seu lado sempre está. Na tristeza e na alegria, Ele é a luz que brilhará. Vem amigo, vem irmão, no caminho do Senhor. Vem amigo, vem irmão. Não se esqueça que Jesus sempre quer te perdoar. Ouça a voz do bom pastor, pois a todos Ele quer salvar. Vem amigo, vem irmão, no caminho do Senhor. Vem amigo, vem irmão. Nos caminhos que eu segui, muitas dúvidas vou encontrar, mas Jesus na minha frente, me guiando pra não tropeçar. Vem amigo, vem irmão, no caminho do Senhor. Vem amigo, vem irmão. Não se esqueça que Jesus morreu por você na cruz, trouxe vida e salvação, paz, amor pro teu coração. Vem amigo, vem cantar, vem amigo, vem louvar, vem dizer: Jesus, te amo. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. É Jesus o Senhor, é Jesus o Senhor. Ele é Deus, Ele é Rei, é amor e verdade. Só nele encontrei essa paz que busquei. Só nele encontrei a felicidade.
e o do porquê chegamos na casa de Deus, saberíamos que cometemos muitos erros e muitos pecados, muitas falhas. E se esses nossos pecados pudessem ser vistos por nós, provavelmente nós os veríamos assim, presos em nossos ombros, porque ainda não foram pagos, ainda não receberam o perdão. Por isso nós estamos na casa do nosso Deus hoje e trazemos as nossas cargas, todos os nossos erros que cometemos para com Ele, e viemos pedir a Ele o perdão, porque sabemos que só Ele pode nos dar o perdão, porque se continuarmos com estes pecados, sem nos arrependermos e recebermos o perdão, certamente seremos condenados. A leitura bíblica de hoje, quando Jesus vai falar sobre a parábola do joio e do trigo, ela quer nos falar justamente sobre isso. Quando nós olharmos para essa parábola, vamos ver de que o joio e o trigo, quando eles crescem, eles nascem, quando eles são pequenos, eles são muito parecidos. É praticamente impossível para quem não conhece muito bem uma planta dizer o que é joio e o que é trigo. E por isso Jesus vai dizer para os discípulos, quando eles falarem para Ele: o Senhor quer que a gente vá lá e arranque aquele joio para que fique só o trigo? Jesus vai dizer: não, porque se vocês arrancarem o joio, vocês podem facilmente arrancar um trigo também. Essa parábola quer dizer de que o joio nada mais é do que as pessoas más do mundo. O trigo são as pessoas boas, os cristãos, quem acredita em Jesus. Porque é isso que a parábola vai dizer, de que o bom semeador saiu a semear. Ora, o bom semeador nada mais é do que o próprio Salvador Jesus. Ele semeou a fé no coração das pessoas pelo Espírito Santo e fez com que elas acreditassem nele e trouxessem as suas cargas para Ele. Porque quando Ele morreu na cruz, em lugar de todas as pessoas que creem nele, ali Ele pagou por todos estes pecados que as pessoas trazem para Ele. Mas também, junto com essas pessoas que creem em Deus, a parábola vai nos dizer de que veio uma pessoa má e semeou o joio no meio. Ora, essa pessoa má nada mais é do que o próprio diabo. E assim, essa parábola vai mostrar de que enquanto estamos aqui no mundo, estamos cercados às vezes por pessoas boas ou por pessoas más. E nem por isso nós deixamos de ser cristãos. Pelo contrário, Jesus ainda nos convida ainda mais para trazer as nossas cargas e deixar ao pé da cruz. Porque só ali nós poderemos tirar assim esse peso de todos os erros que nós cometemos e assim ter uma nova vida. Porque foi esse o pedido de Jesus, para que nós trouxéssemos as nossas cargas e os deixássemos ao pé da cruz. Agora leves, novos, revigorados, podemos voltar aos nossos afazeres, para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso trabalho, até para a sociedade, sabendo de que aquele peso não é mais nosso, mas ele foi pago por alguém. E em troca disso, Ele nos dá amor, paz e perdão. Mas talvez nós podemos nos perguntar por que ainda nesse mundo, se nós somos cristãos, nós recebemos o perdão de Jesus, por que às vezes sofremos tanto e por que ainda cometemos, quem sabe, tantos erros? Talvez poderíamos dizer: nossa, você é um cristão, você não pode cometer erros ou pecados. Em nenhum momento a palavra de Deus nos diz de que o cristão não vai cometer pecados. Mas ela vai nos dizer que quando ele cometer os pecados e se arrepender, ele terá o perdão. E é ali que vem a grande diferença do joio e do trigo. A gente só consegue saber o que é joio e trigo quando aquelas duas plantas crescerem e quando eles abrirem os cachos. Porque o joio não vai ter um cacho muito grande, ele vai ter bem pouquinhos grãos. Já o trigo faz um cacho comprido, com bastante grãos, carregado, e muitas vezes pelo peso, ele chega a se dobrar, a se inclinar. Assim Jesus vai usar essa parábola para dizer que enquanto aqui estamos no mundo, estaremos cercados por pessoas boas ou más, mas muitas vezes, olhando para a sociedade, nós não sabemos quem é bom ou quem é mau. Mas vai chegar um dia que isso vai ser revelado. Enquanto estamos crescendo,
Podemos ser todos iguais, bons e maus, mas com uma diferença. Quando chegar o grande dia, quando o ceifeiro vier, o Salvador Jesus, ele vai fazer a distinção e separar o joio do trigo. O joio, diz ele, vai ser queimado. Ou seja, aquelas pessoas que não querem saber da palavra de Deus, que não acreditam nele e que querem levar a vida do seu jeito e modo. Esses serão queimados no fogo, como palha que não tem valor. Serão lançados ao inferno. Mas a parábola diz que o trigo será recolhido no celeiro. O celeiro aqui nada mais é do que o próprio céu. E o ceifeiro é o próprio Jesus. Ele virá buscar os seus. Porque ele, na verdade, perdoou os seus pecados e todos aqueles que creem nele agora terão a vida eterna. Mas ainda enquanto estamos aqui, podemos cometer erros e falhas. E por isso hoje estamos aqui, para buscar o perdão do nosso Deus. Para que todos os nossos erros e falhas fiquem ao pé da cruz de Jesus, sabendo que ali tem perdão, vida e salvação como ele nos garante. Quando nós imaginamos que somos cristãos e somos batizados, às vezes nos vem à cabeça, mas por que cometemos tantos erros ou pecados? Ou algumas pessoas, quem sabe, podem dizer, você vai na igreja, você cuida de sua família, você é honesto no teu trabalho e ainda assim você comete erros. Sim, é justamente isso, somos pecadores, mas ao mesmo tempo justos. Pedro vai nos explicar isso de uma forma muito clara na sua carta, quando ele vai dizer que o batismo não é tirar o pecado e fazer com que a gente seja santo, agora não cometemos mais nenhum erro. Pedro vai dizer que não. O batismo, na verdade, nada mais é do que criar uma fé no coração da pessoa. Pedro vai dizer que é criar uma nova consciência, saber de que aquilo que estamos fazendo é errado e que precisa de perdão. E essa fé vai nos dizer que esse perdão, só uma única pessoa pode dar para o ser humano. É o próprio Filho de Deus. É o próprio Deus encarnado. Aquele que abandonou a sua glória, se tornou um de nós e assumiu a nossa culpa. Pegou aqueles pecados sobre ele na cruz. Ali ele perdoou todo o pecado de todas as pessoas. E ele disse, o meu fardo é suave e leve. Esse é um convite maravilhoso do Salvador Jesus para a nossa vida. Quando estamos carregados com as nossas culpas e erros para com Deus e o nosso semelhante, Ele sempre vem ao nosso encontro e nos convida. Traga para mim aquilo que te incomoda, aquilo que te entristece e aquilo que está de errado na tua vida. E eu vou te dar o perdão. Eu vou te dar uma nova vida. Mesmo que ainda continuemos nesse mundo, ainda passando por desafios, ainda passando por provações, e às vezes ainda caindo em pecado. Mas quando caímos, sabemos que tem alguém que nos levanta. Alguém que nos socorre. Não talvez humanamente, mas o próprio Filho de Deus vem ao nosso encontro, nos ergue de novo e nos coloca no caminho que leva à vida eterna. Por isso é tão importante nos achegar ao Salvador Jesus, mesmo tendo grandes cargas, mas ouvir o convite dele e deixar toda essa carga aos pés da cruz. Ouvir a sua palavra, louvar e comer com ele, para fortalecer a fé, para ter a certeza do perdão dos pecados. Podemos ir embora, alegres e contentes, para uma nova semana, sabendo de que não tem mais nem peso sobre nós, mas tem graça, perdão e misericórdia. Quero convidá-los a invocarmos ao nosso Deus. Por favor. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Apressa-te em ajudar-me, ó Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito
mais alegres do que quando aqui chegamos, com o hino Cantai Alegremente, cantai a Deus louvores. Convido para cantarmos o hino de número 70 do Louvai ao Senhor, Cantai Alegremente. Cantai alegremente, cantai a Deus louvor, trazer em nosso canto de júbilo e de amor. É Deus que faz a terra seus frutos produzir, e as estações ordena nos anos prosseguir. É Deus que cria as chuvas e os montes faz florir, os campos exultantes de trigo se cobrir. Deus todo te prega em sua compaixão, e de farturas o ano coroa sua mão. Trazei aos seus altares os frutos que lhe deu, vós almas redimidas, por quem Jesus morreu. Prostrai-vos diante dele, humildes com louvor, e sempre em vossas vidas dai graças ao Senhor. Convido para nos colocarmos em pé, louvarmos ao nosso Deus com a leitura do Salmo, do introito para este final de semana, quando nós lembramos o 8º domingo após Pentecostes. E nós estamos no tempo do crescimento da igreja, quando na verdade nós estamos olhando agora para os ensinamentos de Jesus. E essas leituras bíblicas vão nos falar justamente sobre isso, depois do Pentecostes, como a igreja ia crescendo, e claro, sempre lembrando dos ensinamentos de Jesus. Essas leituras de hoje vão nos dizer de que vivemos aqui no mundo como cristãos e também como pessoas que não acreditam em Deus, o joio, mas entre o joio também está o trigo. E assim convido para louvarmos a Deus com a leitura do Salmo 119, dos versículos 57 ao 64. Convido para fazermos a leitura responsiva como segue. A linguagem utilizada hoje para as leituras bíblicas é da Nova Tradução na linguagem de hoje. Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que eu tenho. Prometo obedecer às tuas leis. De todo o coração eu te peço, tem misericórdia de mim, como prometeste. Tenho pensado na minha maneira de agir e prometo seguir os teus ensinamentos. Com toda a pressa e sem demora, procuro obedecer aos teus mandamentos. Os maus armaram uma armadilha para me pegar, mas eu não esqueço a tua lei. Por causa dos teus ensinamentos justos, eu me levanto no meio da noite para te louvar. Eu sou amigo de todos os que te temem, de todos os que obedecem às suas leis. Ó Senhor Deus, a terra está cheia do teu amor. Ensina-me os teus mandamentos. Até aqui a leitura do introito para este final de semana. Podemos nos assentar? Quero convidá-los a cantarmos mais uma canção, o hino de número 92, que tem como título Dá-nos a tua palavra para podermos falar. Essa canção nos prepara logo a seguir também para as leituras bíblicas deste final de semana. E também eu convido as crianças para, na segunda estrofe, chegarem diante do altar, faremos uma oração e segue com a professora para a escola dominical. Cantemos o hino de número 92.
Deus, o teu pensamento, para saber nos amar, ao nosso irmão afastado, isolado, ao próximo ajudar, o abandonado, necessitado, ao teu caminho levar. Ele falar de teu reino enviaste, ao mundo inteiro salvar, ao mundo inteiro salvar. Convido para nos colocarmos em pé, para acompanharmos a oração para com as crianças, e nós oramos ao nosso Deus dizendo assim: meu amigo e Salvador Jesus, obrigado por mais uma semana que hoje chega ao fim. Obrigado que até aqui tu auxiliastes a mim como teu filho, me mantendo no verdadeiro caminho, mesmo que muitas vezes tenho tropeçado, cometido erros para contigo e para com o meu próximo. Mas sei que tu me perdoas sempre que me volto a ti e confesso todos estes meus erros. Obrigado, Jesus, por também permitir que meu pai e minha mãe pudessem me cuidar e prover tudo o necessário para a minha vida, a partir do teu cuidado e bênção. Obrigado assim pela família que tu me destes, e peço-te que também perdoes o pecado do meu pai, da minha mãe e dos meus amigos, para que todos nós possamos sempre estar debaixo de tua graça e do teu cuidado. Dirige, meu amigo Jesus, a minha professora, para que ela me fale do teu amor e me explique o teu cuidado que tu tens para comigo, todos os dias de minha vida. E então voltarei alegre e contente para minha casa e família, na certeza de que tu virás comigo, me ajudarás e me protegerás. Te peço e agradeço em teu nome, meu amigo Jesus, mas também o meu Senhor e o meu Salvador. Amém. Pode ler. A congregação pode se assentar. A leitura bíblica para o dia de hoje, do Antigo Testamento, é do profeta Isaías, um dos profetas maiores, capítulo 44, dos versos 6 ao verso de número 8, quando nós vamos ver que, tanto na leitura do Antigo Testamento, como também depois, na leitura da epístola da carta de Paulo aos Romanos, e também na leitura do Evangelho de Mateus hoje, vamos ver que as leituras bíblicas nos falam justamente desse amor que Deus tem para conosco, enquanto estamos aqui no mundo, mesmo muitas vezes caindo e tropeçando. E vamos ver que a palavra de Deus nos mostra de que Ele quer sempre nos ajudar, nos amparar e nos ter do lado. Isaías capítulo 44, a partir do verso 6, diz assim: o Senhor, o Rei e Salvador de Israel, o Deus Todo-Poderoso diz: eu sou o primeiro e o último. Além de mim, não há outros Deus. Haverá outro que seja igual a mim? Pois que venha à minha presença, apresente as suas razões e prove que está dizendo a verdade. Quem anunciou tudo o que ia acontecer? Já houve alguém que, desde o princípio, sempre pudesse contar as coisas do futuro? Meu povo, não tenha medo, nem fique apavorado. Não é verdade que, desde o princípio, eu sempre anunciei a vocês o que ia acontecer? Vocês são minhas testemunhas de que isso é verdade. Será que há outro Deus além de mim? Não, não existe outro protetor. Eu não conheço nenhum. Até aqui, a leitura do Antigo Testamento, do profeta Isaías, quando nós vimos logo no início, na leitura, que aqui ele está dizendo que ele é o primeiro e
também o último. Essas palavras vão ser repetidas depois no livro de Apocalipse. Aqui, na verdade, quem está falando é o próprio Jesus. Ele é o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega. Assim nós vamos ter a Santíssima Trindade presente por toda a Bíblia. Não só depois do Novo Testamento, quando veio Jesus, mas ele já estava presente, ele já era Deus, ainda no Antigo Testamento. E esse texto nos mostra isso de forma bem clara. A seguinte leitura é de Romanos, capítulo 8, dos versos 18 ao verso de número 27. Quando Paulo aqui agora escreve essa carta aos moradores de Roma, e sabemos que Roma haviam cristãos, mas era uma cidade muito dominada pela idolatria, principalmente. Havia muitos deuses lá. E Paulo justamente fala da questão da lei e do evangelho, do pecado e do perdão, da condenação e da salvação, para que também esses moradores de Roma, não somente os cristãos, mas quem ouvisse a palavra de Deus, se arrependesse, pudesse assim ter o perdão e uma nova vida a partir de Jesus. Romanos capítulo 8, a partir do verso 18, diz assim: eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. O universo todo espera, com muita impaciência, o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. Pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe esta esperança: um dia o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre, como uma mulher que está em trabalho de parto. E não somente o universo, mas nós, que temos o Espírito Santo, como o primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós mesmos, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas, se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança. Pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Até aqui a leitura da epístola para este fim de semana. O Santo Evangelho é de Mateus, capítulo 13, dos versos 24 a 30, onde Jesus aqui vai contar agora uma parábola para os seus discípulos do joio e do trigo. E na próxima leitura, no final de semana que vem, ele vai trazer uma explicação para essa parábola. E esse texto também serviu há pouco como base para a nossa mensagem logo no início do culto. Para a leitura do Santo Evangelho, em reverência, eu convido para que nós nos coloquemos em pé. Mateus capítulo 13, a partir do verso 24, diz assim: Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio o inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram: patrão, o senhor semeou sementes boas
nas suas terras. De onde será que veio este joio? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles perguntaram: o Senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos, até o tempo da colheita. Então, eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois, colham o trigo e ponham no meu depósito. Até aqui, a leitura do Santo Evangelho para o dia de hoje. Ó Senhor, tem compaixão de nós. Graças te damos, Senhor. Podemos nos assentar? Quero convidá-los a cantarmos mais uma canção do hino de número 176 do Louvai ao Senhor, que tem como título: se eu posso cantar essa canção até sorrir, posso, porque tenho a salvação. É isso que a palavra de Deus nos trouxe hoje. Podemos cantar e agradecer a Deus? Sim, podemos. Por quê? Porque nada mais pesa sobre nós, porque fomos perdoados por Ele. Os nossos pecados agora estão na sua cruz. Hino de número 176. Se eu posso cantar esta canção e até sorrir, posso porque tenho a salvação. E se acaso mal tocar, me basta refletir no que Cristo diz ao coração. Tenha uma vida de alegria, pura, sadia e cristã. Nada é mais bonito que o sorriso de uma alma simples perfeição. Se eu posso me levantar dos tocos que levei, posso porque Cristo me ganhei. É Ele quem me dá essa vontade de viver, de lutar, sorrir, cantar assim. Tenha uma vida de alegria, pura, sadia e cristã. Nada é mais bonito que o sorriso de uma alma simples perfeição. Nós queremos levar as nossas orações ao nosso Deus. E ainda antes da oração geral, temos uma parte litúrgica, onde queremos cantar e pedir que Deus ouça as nossas orações. E logo a seguir dessa parte litúrgica, temos a oração geral. E nós queremos orar por algumas pessoas, queremos orar pelos enlutados, queremos orar pelos familiares e também amigos da pequena Maria Alice, que nesta semana faleceu, uma menina com 5 anos. Teve primeiramente um diagnóstico que talvez não foi bem avaliado, né? E tudo leva a crer que por causa de uma pneumonia, então teve outras complicações, falência múltipla de órgãos, e com 5 anos então ela veio também a falecer. Queremos orar então que Deus conforte os pais e também os amigos. E também queremos orar pelos familiares de Hugo Spitzer, que faleceu também nesta semana. Agora no dia 30 ele completaria 72 anos. Ele é meu tio, irmão do meu pai, por parte do pai, e ele faleceu então agora no comecinho, no final da semana passada, no começo desta semana, quase com 72 anos, também com problemas então de saúde. Queremos orar pela sua esposa Helga, que mora em Caxias, e também pelos filhos e netos, também pelos amigos e familiares. Orar também pelos aniversariantes. No dia de amanhã, seu Antônio Pedroso comemora e completa 94 anos. Queremos orar que Deus o acompanhe com mais um ano de vida, e que ele também possa assim louvar, pedir e agradecer. E também queremos orar pelos enfermos, aqueles que estão nos hospitais ou em casa, nos seus lares. E queremos lembrar aqui de Adriane Pedroso, que está se preparando também para uma cirurgia na próxima semana.
era para ser essa semana, não aconteceu, e será então semana que vem aí a cirurgia dela. Que Deus acompanhe ela, médicos e enfermeiros. Queremos orar também pela nossa pátria, por tempo bom, pelas famílias, pela igreja, pelos professores, por nossas autoridades, enfim, por mais assuntos que sempre queremos levar e pedir que Deus nos ouça e na sua medida, a seu tempo, nos atenda. Se claro, sempre esses pedidos também forem para o nosso bem e pela vontade do nosso Deus. Convido para nos colocarmos em pé, seguimos com a parte litúrgica e logo após então nós oramos. Suba a tua presença, minha oração como incenso, e seja erguer de minhas mãos como oferta vespertina. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque Ele contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou-se no coração alimentado pensamentos soberbos, derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. Gracioso Deus e Pai, estamos contentes por novamente podermos estar em Tua presença, trazer este culto para a Tua honra e para a Tua glória, cantar hinos para Ti, ouvir a Tua palavra, meditar nela e também cearmos contigo. Pois isto Tu nos ofereces por graça e por misericórdia, sem mérito de nossa parte, por aquilo que fazemos e talvez até pensamos que somos. Tu nos amas porque Tu queres. Tu nos dás a salvação porque Tu queres nos dar a vida eterna. Permita que sempre possamos estar conscientes e sabermos de que nós não podemos em momento algum ajudar ou participar na nossa salvação. Tu fizeste tudo em nosso favor quando Teu Filho Jesus morreu por nós na cruz, pagando por todos os nossos erros e falhas, e assim nos dando de presente por graça a salvação e a vida eterna. Por isso viemos em Tua casa, e aqui diante aos pés de Tua cruz queremos deixar todos os nossos pecados e erros que cometemos para contigo e também para com o nosso semelhante. E uma vez perdoados,
poderemos voltar aos nossos afazeres alegres e contentes, na certeza do perdão que Tu nos concedes por graça e misericórdia. Te agradecemos e Te louvamos, por Tu seres um Deus maravilhoso que sempre vem ao nosso encontro, quando falhamos ou erramos, e Tu nos levantas e nos continuas a conduzir no caminho que leva à vida eterna. Obrigado, Senhor Deus, que durante esta semana podemos sempre diariamente ouvir a Tua palavra e meditar nela. Obrigado que também podemos dirigir nossas orações a Ti, e Tu a Teu tempo e a Teu modo nos ouves e nos atendes, sempre para o nosso bem. Assim, querido Deus, Te pedimos de forma especial por aqueles que choram a perda de um ente querido. Lembramos aqui os familiares da Maria Alice e também de Hugo Spitzer, aos quais Tu chamastes para a vida eterna. Console, Senhor Deus, familiares e amigos, enquanto aqui ainda estão. Permita, Senhor Deus, que as lágrimas não impeçam de continuar olhando para o alto, para a Tua graça e misericórdia, mas transforma, Senhor Deus, a dor e a aflição, bem como também a saudade e esperança, para que possam depositar sempre a sua fé em Ti, e saber de que um dia, todos nós, nos reencontraremos com estes que já partiram no céu para todo o sempre. E assim Te pedimos, guarde a cada um de nós, enquanto ainda estamos no deserto deste mundo, caminhando à santa terra de Canaã, a nova Jerusalém, que Teu Filho nos dará por graça e por misericórdia. Gracioso Deus, ore também por aqueles que estão alegres e contentes, aqueles que receberam uma resposta em suas orações, aqueles a quem Tu agraciaste com algum pedido que Te fizeram, mas também aqueles que podem comemorar mais um ano de vida. Lembramos aqui o aniversário no dia de amanhã de Antônio Pedroso, quando completa 94 anos. Guarde o Senhor Deus sob Tua graça e misericórdia. Mas também, querido Deus, neste mês, Te agradecemos pelo aniversário no dia 2 de Sirlete Pesque, no dia 4 de Gustavo Machado, no dia 6, João Ruppel, no dia 7, Luiz dos Anjos Júnior, no dia 10, Odete Vensky, no dia 11, Maria Costa, no dia 18, Pedrinho Fagundes, no dia 27, Ana Estela, no dia 28, Eduardo Filho, e também no dia 31, Robson da Costa. Ore, Senhor Deus, por estes e todos os demais aniversariantes, e permita que também eles possam Te louvar e Te agradecer, por assim Tu os teres abençoado e agraciado com mais um ano de vida. Continue a olhar pela nossa pátria, Senhor. Livra-nos assim de guerras e calamidades, incêndios e inundações, vendavais, chuvas de granizo, secas e tantos outros males que podem nos sobrevir. Mas permita que em nossa pátria sempre tenhamos tempo bom também com chuva, para que o campo e a indústria possam sempre produzir o nosso alimento diário. E assim Te agradecemos que Tu nos dás o pão nosso de cada dia, Senhor. Obrigado pelo nosso trabalho. Obrigado também pela família que Tu nos destes, como uma bênção Tua. Guarde, assim Te pedimos, marido e esposa, para que possam continuar se amando e se respeitando sob a Tua bênção e cuidado. Permita que os filhos possam honrar e respeitar seus pais, como Tu nos o ensinaste. Enfim, Senhor, continue a derramar o Teu cuidado sobre todas as nossas famílias. Guarde também a Tua igreja, para que ela possa sempre pregar a Tua palavra de forma pura e correta. Livra, assim, pastores e professores de erros doutrinários, e permita que possam ser guiados pelo Espírito Santo, para que a Tua palavra sempre chegue pura aos nossos ouvidos e corações. E esta palavra nos dará esperança, uma nova vida com Teu Filho Jesus. Guarda assim também nossas autoridades, tanto elas nacionais, estaduais e municipais,
Guarde também o exército, também a polícia que cuida do nosso dia a dia pela nossa segurança e proteção. Guarda, Senhor, professores. Olhe também pelos asilos, creches e orfanatos, por aqueles que estão aprisionados, por aqueles que estão numa cela ou até presos em uma cama ou em uma cadeira de rodas. Conforte a todos, Senhor, com a tua graça e com o teu cuidado, e permita que as suas orações também sejam ouvidas por ti. Guarda-nos no participar de tua ceia, para que possamos ter o verdadeiro proveito que ela nos dá, para que recebamos o teu corpo e o teu sangue, para o perdão dos pecados e o fortalecimento da fé. Ouve, Senhor, esta nossa oração, mas também aqueles pedidos que temos a Ti fazer em particular em nossa vida, e se forem para o nosso bem, e também por Tua santa vontade, atenta-nos sempre a Teu modo e a Teu tempo. Pedimos e agradecemos, Senhor, em Teu nome, Deus triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido para orarmos a oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós para o perdão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o comerdes, em memória minha. Semelhantemente, também depois da ceia, Jesus tomou o cálice e, tendo dado graças, lhe entregou, dizendo: bebei todos deste. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para o perdão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. Amém. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Assim como Jesus celebrou a ceia com os seus discípulos, depois de ter ensinado eles o que era o sacramento, para que também era o sacramento da Santa Ceia, assim também convidamos os membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, e que cada participante possa ter o verdadeiro proveito que ela nos dá, o perdão dos pecados e o fortalecimento na fé no Salvador Jesus, na sua obra, porque Ele morreu para nos salvar. Este é o grande presente que Ele nos dá pelo seu amor, por graça e por misericórdia, sem que a gente mereça, mas porque Ele nos ama. Assim sejam bem-vindos à mesa do nosso Senhor e Salvador. Durante o distribuir da ceia serão cantados alguns hinos, 101 e o 98, e os irmãos são convidados a acompanhar com o cancioneiro. Se alguém não tem, logo ali atrás temos ainda alguns à disposição. Deus abençoe o participar da ceia a cada um dos irmãos. Para o perdão de todos os nossos pecados.
Senhor, jamais me deixarás, pois és meu Salvador, e sempre me consolarás com teu bendito amor. Bondade, graça, ó Redentor, aqui me seguirão. Terei na casa do Senhor eterna habitação. Toma como Senhor, nosso Senhor, Salvador Jesus, o qual foi dado por nós na cruz para o perdão de todos os nossos pecados. Toma e come, isso é o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus, o qual foi dado por nós na cruz para o perdão de todos os nossos pecados. Toma e come, isso é o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus, o qual foi dado por nós na cruz para o perdão de todos os nossos pecados. Toma e come, isso é o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus. A tua santa ceia tenho, Jesus, caminhas para os céus. Os vossos pecados Toma celeste fome tenho, de ti és um tremendo meio. Teu corpo e sangue, ó meu Jesus, são minha a vida e luz. Senhor, Salvador Jesus, o qual foi dado por nós na cruz para o perdão de todos os nossos Concedeu-te glória presente, a tua presença celestial. Repartei sempre a ti na mente, Jesus, meu Criador leal. Teu corpo e sangue, ó meu Jesus, são minha tua vida e luz. Indigno sou, pois é verdade, que me pede, sou pecador, mas tua divina vontade me procurou como pastor. Teu corpo e sangue, ó meu Jesus, são minha
teu corpo e sangue, ó meu Jesus, são de minha alma vida e luz. Convido para nos colocarmos em pé. O Senhor seja convosco e contigo também. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará seu povo com paz. Ó Deus, de quem procedem os desejos santos, todos os bons conselhos e obras justas, dá aos teus servos aquela paz que o mundo não lhes pode dar, para que nossos corações se determinem a cumprir os teus mandamentos, e que, sendo nós por ti amparados contra o temor de nossos inimigos, possamos viver em paz e tranquilidade, mediante os méritos de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Podemos nos assentar. Convido ainda para cantarmos mais uma canção, que é o hino de número 188 do Louvai ao Senhor, que tem como título Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos e abençoados, uma vez tendo deixado todos os nossos pecados ao cuidado de Jesus, tendo podido no dia de hoje comer com Ele para o perdão dos pecados. Agora nós vamos embora da sua casa, e antes de fazer isso pedimos que Ele nos guarde. Durante o cantar deste hino, quem dos irmãos trouxe a sua oferta está convidado para chegar diante do altar e também assim proceder. Hino de número 188. Deus guarde pelo seu poder, protegidos abençoados, desfrutando dos seus cuidados. Deus nos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor, estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus nos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor, estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde sempre em seu amor, no trabalho glorioso, para
alegria chamo a todos os irmãos, novamente bem-vindos à casa do nosso Deus, para mais um culto, onde tivemos a oportunidade de confessar os nossos pecados, ouvir a sua palavra e receber o perdão, que é o que na verdade nós sempre buscamos para com o nosso Deus. E que nesta semana nós possamos ser guiados por essa palavra, por esse perdão que o Salvador Jesus nos oferece, pela palavra e pelos sacramentos. E sempre nos lembrando de que enquanto aqui estamos no mundo, mesmo ainda sendo trigo, temos ainda muito joio, muitas vezes, à nossa volta. E o mundo, muitas vezes, se não cuidarmos, o joio cresce mais rápido que o trigo e acaba sufocando. Mas com a graça de Deus, Ele mantém sempre os seus, porque Ele mesmo prometeu: venham e sigam, porque o meu fardo é suave e leve. Que Deus abençoe a semana a cada um dos irmãos. Sempre de forma especial nos alegramos com aqueles que nos visitam, sintam-se bem em nosso meio, sejam sempre muito bem-vindos. Na casa do nosso Deus sempre há lugar, sejam sempre muito bem-vindos, sintam-se abraçados. E também chamamos bem-vindos aqueles irmãos que nos acompanham de forma online, pela página da nossa paróquia, Paróquia Unidos em Cristo. Os irmãos perceberam que na semana passada nós tivemos um pequeno problema com a página do Face, ela acabou sendo hackeada, né? E nós então não conseguimos mais ter acesso àquela página, nem deletar o que foi publicado lá, e agora então foi criada uma nova página. Então pedimos aos irmãos, aqueles que já fazem parte, que anunciem aos outros, que compartilhem essa nova página também novamente, para que mais e mais pessoas possam então assistir o culto também, que sempre é transmitido nos sábados à noite. Nós já tínhamos quase 2.000 pessoas como membros da nossa página, e tivemos lá também os estudos bíblicos, os cultos que ficavam lá gravados para que pudessem assim ser vistos durante a semana. Infelizmente, acabamos perdendo esse material. Entramos em contato com os administradores da própria página no Facebook e eles disseram: a gente não pode fazer muita coisa. Foi hackeado assim de tal forma que não tínhamos mais nem acesso, não podíamos nem publicar e nem tirar nada de lá, não tínhamos mais o controle. Então a página acabou sendo excluída e agora então se criou uma nova. Também sempre convido os irmãos para terças-feiras, né? Às 20 horas temos o nosso estudo online, por essa mesma página também. Nós ainda estamos esperando, nos próximos dias, nós também queremos iniciar essas transmissões, tanto pelo Facebook, tanto do culto, como do estudo bíblico, também pelo YouTube. E ali, então, nós temos que também ter um certo número de pessoas para nós podermos, então, fazer com que isso fique sempre no ar. E o YouTube, ele nos dá uma garantia maior de não perder esse material, tanto de estudo como também dos cultos, que ficam lá, então, guardados e armazenados. Mas assim que estiver pronto, a página já foi, na verdade, criada, só que ela demora um tempo até por uma aprovação, enfim, mas ela logo também será então anunciada pelo YouTube. Então quem os irmãos também quiser entrar lá, curtir e assim por diante, e repartir, fique à vontade. Então teremos sempre pelo Facebook e também pelo YouTube, né? Sempre em nome da nossa paróquia. Nossos cultos, sábados à noite, 19h30, e agora no mês que vem, nós teremos culto então no terceiro domingo, às 10 horas, porque nós vamos ter então logo após o culto, o nosso almoço aqui, que é em comemoração ao aniversário da nossa fundação, da nossa congregação. Então no mês que vem não será como sempre, no segundo domingo, mas no terceiro domingo, às 10 horas da manhã. E logo depois então temos o nosso almoço aqui, ok? Já temos cartões? Daqui a alguns dias nós teremos então os nossos cartões para o almoço. Convidamos os irmãos então a reservarem os seus. Se alguém quiser convidar também um amigo, um familiar, por favor, sinta-se à vontade. Culto então naquele dia às 10 horas e logo após então o almoço também aqui na congregação, pelo aniversário da congregação. Quem quiser fazer sua oferta via Pix, também é essa possibilidade, sempre avisando, claro, também, né, a nossa secretária, a nossa tesoureira, e também obrigado àqueles que contribuem com a campanha do quilo, que podem ser feitas na igreja ou também na casa pastoral. Sempre lembramos, irmãos, quem quiser fazer a doação de algum tipo de alimento, e também assim, muitas pessoas nos procuram, e muitas vezes eles buscam assim alimentos que são mais fáceis ou mais rápidos para serem consumidos. Muitas vezes pessoas carentes que buscam ajuda, elas, por exemplo, não têm como, por exemplo, cozinhar um alimento, elas não têm como cozinhar um feijão, de repente um arroz, elas não têm gás, enfim.
De repente, alguma outra questão, assim, se puderem ajudar, algo que pode ser consumido, quem sabe um leite, quem sabe aí um açúcar, um café, alguma coisa nesse sentido, bolachas, enfim, isso tudo ajuda também, então. Mas muito obrigado sempre a todos aqueles que nos auxiliam. E trazemos um convite às servas no dia 27, agora desta semana, quinta-feira, elas irão fazer bolachas a partir das 13h30 aqui no salão. Então, quem das servas quiser ajudar, a partir da 1h30, elas vão confeccionar, fazer essas bolachas, e depois então serão aí oferecidas também. E no dia 2 do próximo mês, é uma quarta-feira, nós teremos novamente o departamento de servas aqui na congregação, a partir então das 14 horas. Então convidamos as servas para o dia 2 do próximo mês, a partir das 2 horas da tarde, termos aqui no salão o nosso estudo bíblico também pelo departamento das servas. Então, agradeço também ao Pedrinho, que sempre se coloca à disposição, com os seus dons, para a honra e para a glória, também aqueles que nos auxiliam, abrindo a igreja, preparando a Santa Ceia, na distribuição, e também aqueles irmãos que no domingo passado, no sábado passado, fizeram um culto de leitura. Tivemos aí alguns dias de férias, Também aí agradecemos ao pastor Alvin, que fez um dos cultos, e no domingo, no sábado passado, então tivemos aí culto de leitura. Obrigado por aqueles então que também participaram desse culto e também puderam trazer aí a palavra assim do nosso Deus, para termos aí mais uma semana essa palavra em nossos corações e mentes. Queridos irmãos, nós nos despedimos da saída, que tenham todos uma boa noite, com a graça do nosso Deus, uma boa semana. E mesmo que ainda estamos em meio ao joio, não se preocupem, há muito trigo também na nossa bola. Mesmo que ele se curve, porque ele fica pesado pelas tarefas, pelos grãos que ele tem, que ele produz, Jesus recompensa isso. Nós vamos ter um texto em Atos dos Apóstolos, que vai nos dizer assim, de que Lucas escreveu, de que tudo aquilo que fizemos para Deus, para o nosso semelhante, Deus não se esquece. E isso tudo vai ficar sobre as nossas cabeças, como brasas vivas, brasas acesas. Então tudo que fizermos para o nosso irmão, para o nosso semelhante, para com o nosso Deus, no dia do juízo final, Deus vai lembrar de cada um desses detalhes. E Lucas termina então dizendo que de acordo com isso também será o galardão, será a recompensa que cada um dos irmãos então receberá. Que Deus nos capacite pelo Espírito Santo a sempre ajudar a amar o nosso semelhante, onde quer que estejamos, enquanto estamos indo rumo à Nova Jerusalém, para lá chegar, todos nós, alegres e contentes, para daí sim, para sempre ficar com o nosso Jesus no céu e nos encontrar com os nossos que já estão lá. Nos despedimos a sair. Tenham todos uma boa noite com a graça de Deus. Amém.